Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração de empresas. Hoje falaremos sobre a introdução à administração. Bom estudo! Antes de iniciarmos, peço que você assista a aula até o final, que tenho algo de suma importância para lhe dizer, realmente relevante para seu crescimento profissional e também pessoal. Conceito: administrar, gerenciar ou gerir significa organizar, liderar e controlar os recursos a serem utilizados e atividades a serem executadas. Níveis de administração. Nível administrativo preocupa-se com o estabelecimento de missões, objetivos, planejamento, organização e controle para se atingir os objetivos definidos. Alta administração ou cúpula diretiva. Média administração. Nível operacional preocupa-se com a produção, supervisão, motivação dos empregados e execução a fim de atingir os objetivos. Funções desempenhadas pelos administradores. Planejar é a função do administrador de escolher ou estabelecer a missão da organização, seu propósito e objetivos e determinar as diretrizes, projetos, programas e estratégias necessárias para atingi-los. Organizar é definir os recursos humanos, equipamentos e materiais. Estabelecer procedimento, métodos, sistemas e padrões para a realização dos objetivos da organização. Dirigir é a função do administrador através de sua liderança de influenciar os empregados para alcançar os objetivos. O que requer qualidade, estilo e poder de comunicação, motivação e disciplina. Controlar, definir meios para se ter a certeza de que o desempenho planejado está sendo efetivamente atingido. Evolução da administração. Seus conceitos e técnicas sempre foram utilizados, seja consciente ou inconscientemente. Nas civilizações antigas da Babilônia, do Egito, da Síria e da Pérsia, na Grécia, Roma, na China. A Revolução Industrial ocorrida na Europa no século XVIII e XIX por volta de 1700 a 1850 substituiu a produção manual pela produção mecânica e das fábricas. Os antigos empreendedores e administradores americanos não tinham dificuldades em supervisionar pequenos grupos e obter resultados desejados com o uso do sistema essencialmente empírico, ou seja, de tentativa-erro. No fim do século XIX, porém, com a expansão do transporte, estrada de ferro e das comunicações, telégrafo, telefone e correios. Com o desenvolvimento das fábricas mecanizadas, as organizações se tornaram maiores e ficou evidente a necessidade de se ter uma administração mais sistematizada e estruturada. Administração Científica de Frederick Taylor, 1856-1915, Estados Unidos da América, Estados Unidos. As ideias de Taylor se tornaram conhecidas como o movimento da administração científica. Uma abordagem administrativa que defendia o aumento da produção ao mesmo tempo que melhorava as condições de trabalho e proporcionava maiores salários. Taylor desenvolveu melhores métodos de trabalho, estudo de tempos e movimentos, programa de incentivo ao trabalhador, como participação nos lucros da empresa pelo aumento da produtividade para permitir aos trabalhadores uma maior produtividade. Sua pesquisa, experiência, palestras e artigos foram direcionados aos níveis operacionais mais baixos da organização e não aos níveis altos da administração. Administração Industrial de Henri Fayol, 1841-1925, França. Enquanto o movimento de administração científica de Taylor estava sendo estudado, elogiado, criticado e se desenvolvendo nos Estados Unidos, Henri Fayol estava revolucionando o pensamento administrativo na França. Com seus estudos e obras, onde desenvolveu princípios que poderiam ser aplicados em toda e qualquer organização, até nas empresas atuais. Esses princípios focalizam o processo de administração relativo ao estabelecimento de objetivos e planejamento.
Organização, comando, coordenação e controle de atividades de tal forma que os objetivos organizacionais sejam atingidos. Fayol foi o contribuinte mais famoso da Europa no campo da teoria e prática da administração até a metade do século XX, 1950. Enquanto Taylor focalizava as atividades nos níveis baixos da organização, Fayol encarava a administração sob o ponto de vista do executivo de alto nível. Princípios básicos de administração do Fayol. Fayol desenvolveu 14 princípios gerais de administração que se aplicam a todos os tipos de organização. Divisão do trabalho. Executando somente uma parte da tarefa, um trabalhador pode produzir mais e melhor com o mesmo esforço. A especialização é a maneira mais eficiente de usar o esforço humano. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de dar ordens e conseguir obediência. Responsabilidade é uma consequência de autoridade. Disciplina. É necessário haver obediência às regras da organização. A melhor maneira de ter bons chefes e regras justas e claras e bons acordos é aplicar as sanções com justiça. Unidade de comando. Deve haver somente um chefe para cada empregado. Unidade de direção. Todas as unidades da organização devem seguir em direção aos mesmos objetivos através de um esforço coordenado. Subordinação do interesse individual ao geral. Os interesses da organização devem ter prioridade sobre os interesses dos empregados. Remuneração dos empregados. O salário e a compensação para os empregados devem ser justos, tanto para os empregados como para a organização. Centralização. Deve haver um equilíbrio entre o envolvimento do empregado através da descentralização e a autoridade final do administrador através da centralização. Centralização. Deve haver um equilíbrio entre o envolvimento do empregado através da descentralização e a autoridade final do administrador através da centralização, que vem do alto até os níveis mais baixos e deve ser seguida pelos administradores e pelos subordinados. Ordem. Pessoas e materiais devem estar em lugares adequados e no tempo certo para o máximo de eficiência, isto é, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Equidade. É necessário bom senso e experiência para assegurar um tratamento justo a todos os empregados, os quais devem ser tratados da mesma forma. Estabilidade de pessoal. A rotatividade de mão de obra deve ser diminuída para manter a eficiência da organização. Iniciativa. Os empregados devem ser encorajados a desenvolver e implementar planos de melhorias. Espírito de grupo. A administração deve promover um espírito de unidade e harmonia entre os empregados para um trabalho em grupo. Comparação entre as contribuições de Taylor e Fayol. Pontos em comum. O conceito da universalidade da administração, apesar de eles partirem de polos opostos da hierarquia organizacional. A contribuição principal de Taylor para o campo da teoria da administração foi a ênfase dada à análise racional dos problemas. Porém, pouco contribuiu para os princípios específicos de administração que foram demonstrados por Fayol. Fayol não aceitava bem a visão de Taylor, mas aceitou a contribuição dele quando compreendeu que seu trabalho completava o de Taylor. Perspectiva da abordagem científica trouxe muitos benefícios e pode ainda ser aplicada em determinados tipos de trabalho. Quando o tempo é um fator crítico na realização da tarefa. Quando o número de pessoas envolvidas é grande em relação ao espaço disponível. Em condições de tensão ou quando está envolvida uma questão de sobrevivência por causa do tipo de estrutura autoritária. As teorias de Taylor e Fayol proporcionaram um aumento de produtividade. Porém, muitas vezes não levaram suficientemente em conta o fator humano sempre presente nas organizações. Abordagem comportamental da administração que deu ênfase ao tratamento favorável aos empregados.
em vez de só focalizar seu desempenho ou produtividade. A abordagem comportamental é também denominada orgânica ou humanística. Hugo Musterberg, pai da psicologia industrial, Max Weber, sociólogo, mostrou que a burocracia era a maneira ideal de se fazer a transição da administração de pequenas empresas para a administração profissional de empresas de grande porte. A abordagem contemporânea é uma abordagem híbrida das abordagens científica e comportamental. Abordagem quantitativa, técnicas de tomadas de decisões que se utilizam de modelos matemáticos, pesquisa operacional e comumente exige o uso de computador. Podem ser usadas para ajudar os administradores a solucionar problemas numa grande variedade de situações administrativas. A abordagem sistêmica integra todas as funções da administração, constituindo um complexo organizado de ambientes, recursos e atividades. Um sistema é composto de entrada de insumos, inputs, operações ou processos, produtos ou outputs. Agora quero que você preste atenção ao que irei lhe falar. Você quer se destacar no mercado de trabalho? Então aplique em você. O caminho para o seu sucesso está em suas mãos. Hoje você investe e amanhã colherá os frutos. Estou sugerindo para você um curso que fará com que você se especialize e se torne uma autoridade em qualquer área de trabalho e também na sua vida pessoal. Vou deixar na descrição do vídeo o nome e o link do curso. Pesquise e tire suas conclusões. Não se esqueça de deixar sua pergunta logo abaixo do vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Na próxima aula falaremos sobre a tecnologia e sua administração. Nos vemos por lá. Abraço.